o Scrum, como é mais popular, eu vou assumir que é a mais utilizada pelas empresas e não quer dizer que as empresas compram tudo à risca, aquilo que vem no Scrum by the Book, mas o essencial, pelo menos, tem de ser cumprido para os projetos serem bem sucedidos. Então o Scrum em primeiro lugar, o Scrum tem por base ter uma estrutura de organização nas equipas que deve ser mais ou menos cumprida, deve ser cumprida com algum rigor, que é para que as coisas funcionem bem. Portanto, eu posso fazer aqui um desenho. Portanto, tem aqui os elementos da equipa, e eu vou desenhar aqui, por exemplo, 3 elementos da equipa. Aqui, team members, ok? E estes 3 elementos são os programadores, ok? Developers ou DevOps, depende. Pronto, são os nossos developers. Depois, para além destes neste caso estou aqui 3 elementos de equipa, mas podem ser mais, temos uma pessoa que pode ser programador ou não, normalmente é programador, mas não precisa necessariamente ser, que é o Scrum Master. Portanto, temos aqui o Scrum Master, que é a pessoa normalmente que vai conseguir desbloquear os developers e que apoia todo o trabalho que está a ser desenvolvido, acompanha todo o trabalho que está a ser desenvolvido, e os developers, se tiverem alguma dificuldade, é ele que se deve dirigir para tentar ou perceber a tarefa que estão a implementar, ou alguma dificuldade técnica que estejam a ter, é com ele que devem falar. No entanto, ele pode, como eu disse, também pode ser também programador na equipa e pode fazer parte ativamente no projeto, na parte técnica. E portanto, este Scrum Master pode estar aqui ou aqui como Scrum Master. Não é um chefe, portanto, no Scrum não temos aquela ideia de chefe e depois os membros da equipa, não. É o Scrum Master, não é o chefe. Podemos pensar nele como se fosse um, mas não é. E para as coisas funcionarem bem, não pode ser um chefe. Todos os elementos têm a liberdade de opinar sobre aquilo que estão a desenvolver, todos os elementos devem dar ideias sobre aquilo que deve ser implementado, e se todos os elementos concordarem que a aplicação deve ir numa direção e o Scrum Master achar que não devemos avançar nessa direção, os membros da equipa, a maioria, é que vai para a frente com a sua ideia. Portanto, não interessa que o Scrum Master tenha uma ideia diferente dos developers, ele pode tentar convencê-los, e obviamente deve haver o bom senso das pessoas comunicarem, não é? Dentro da equipa, mas o Scrum Master acaba por não ter um poder de decisão maior do que os restantes elementos da equipa. Pelo menos é assim que deveria acontecer numa equipa de Scrum. Depois disto, temos um outro elemento que faz parte de uma equipa de Scrum, que é o Product Owner. Vou colocar aqui o Product Owner, e este elemento é o elemento que faz a ponte entre o projeto que está a ser, as tarefas que estão a ser desenvolvidas e que vão ser desenvolvidas pelos developers, e o cliente. Portanto, o Product Owner é quem faz então a ponte. Eu vou colocar aqui o cliente aqui de lado. Portanto, temos aqui o nosso cliente.
client. O que é que acontece? Isto. Portanto, o Product Owner tem e deve fazer a comunicação com o cliente, perceber quais são, qual é o objetivo do cliente, quais são as implementações que o cliente quer ver na aplicação, no projeto, e deve passar essas informações à equipa, ou seja, ao Scrum Master e aos restantes elementos da equipa. Portanto, o Product Owner é que faz a ponte daquilo que vai ser desenvolvido. Como é que isto acontece? Isto acontece quando o Product Owner tem um momento, há um momento em que o Product Owner se reúne com os elementos da equipa, depois de ter falado com o cliente, traz os requisitos e vai passar aqueles requisitos, ou seja, aquilo que o cliente pretende que seja desenvolvido, para aquilo que se chamam User Stories. E as User Stories são, entre aspas, as tarefas que a equipa vai desenvolver. Então o Product Owner vai criar essas User Stories com a ajuda da equipa. E essa ajuda da equipa é na medida em que a equipa sabe como é que funciona a parte técnica e consegue ajudar o Product Owner a construir essas User Stories da forma mais simples possível e da forma que seja possível qualquer developer pegar naquela User Story e começar a desenvolver sem ter de ir perguntar novamente ao Product Owner o que é que realmente é para fazer. Portanto, todos os requisitos devem ser apontados nessas User Stories, de forma que a equipa não tenha dúvida nenhuma daquilo que é para desenvolver. Então, o Product Owner reúne-se então com a equipa nestes PBRs, nos Product Backlog Refinement, para definir quais são as tarefas que vão ser executadas pela equipa e para, com os requisitos do cliente, transformar em tarefas mais técnicas para os developers pegarem nessas User Stories e começarem a implementar sem ter qualquer dúvida. Todas essas tarefas, eu estou-lhe a chamar tarefas, mas no Scrum chamam-se User Stories. Todas essas User Stories vão então estar aqui registadas. Suponhamos que tínhamos aqui 13 User Stories, cada uma vai ter uma pontuação associada, e essa pontuação que vai estar associada é baseada na complexidade e não em termos temporais. Portanto, em Scrum todas as User Stories devem ser pontuadas utilizando os números de Fibonacci, e essa pontuação, atenção, é só em termos de complexidade. Às vezes é um bocadinho difícil fazer não pensar em questão de tempo, não é? Porque os projetos de Scrum normalmente são divididos por sprints, portanto, e uma sprint é um conjunto de dias nos quais a equipa vai estar a trabalhar num determinado número de User Stories. E portanto todas essas User Stories que estiverem inseridas dentro de uma sprint têm de ser pontuadas neste momento, no momento em que o Product Owner se reuniu com os restantes elementos da equipa para planear quais são as User Stories que vão entrar para essa sprint e para definir alguns requisitos de novas User Stories. Portanto, as User Stories são todas pontuadas com esses números de Fibonacci. Portanto, normalmente temos aqui os valores de 1, 2, 3, 5, 8, 13 e a seguir ao 13 já começa a ser se calhar demasiado para fazer numa sprint, mas também dependendo do tamanho da sprint.
se estivermos a pensar aqui em sprints de 15 dias, um 13, obviamente não podemos pensar nisto em termos temporais, não é? Já é. Diz Rafa, podes falar, Rafa. Também podes ver por esse prisma. É que já é muito para ser considerado uma OS, pode ser considerado uma Epic ou algo do género e depois voltar a ser subdividido. Exatamente. Para gerar OS mais de complexidade mais baixa. Exatamente. Olha, peraí, deixa só aqui o DNX. Está a dizer que Scrum ninguém manda mais que ninguém. É verdade, pá, ninguém manda mais que ninguém, meu. Estou a ver, o DNX é programador. És programador ou DNX? Não, mas sim, o que disseste está correto. Portanto, quando uma user story tiver mais, como o Rafa disse, tiver mais de 13 pontos, significa que muito provavelmente é conveniente ela ser partida. É quase certeza que vai ser possível dividi-la em user stories mais pequenas para caberem dentro das sprints. Portanto, neste momento o que é que acontece? Neste momento, quando o Product Owner então põe as user stories em cima da mesa, a equipa vai ter de as pontuar. E todas as user stories, antes de entrarmos para aquilo que se chama uma sprint, ou seja, eu vou desenhar aqui uma sprint, vou desenhar aqui a minha sprint. Obviamente que isto depois é mais fácil na prática, mas fica só aqui uma ideia geral do que é que vai acontecer. Isto é uma sprint. Pronto. Só podem entrar para a sprint histórias, user stories que estejam pontuadas. E como é que elas são pontuadas? Elas são pontuadas, tal como eu disse, por toda a equipa. Toda a equipa, todos os membros da equipa, o Scrum Master, vão pontuar as user stories. O Product Owner aqui já não tem voto na matéria, portanto ele aqui já não entra nesta votação. A equipa então vai votar nas user stories e suponhamos que temos aqui uma user story de 5, uma de 8 e aqui esta é um 13. Estas user stories depois de estarem pontuadas, então sim, é possível selecioná-las e puxá-las para uma sprint. E puxá-las para uma sprint significa que na próxima sprint essas user stories vão começar a ser trabalhadas. Se uma sprint, vamos assumir, isto normalmente depois há um valor definido de máximo de user stories que deve ser possível ter numa sprint, ou seja, máximo de pontos que devem ser adicionados a uma sprint, mas suponhamos que temos uma sprint só com estas user stories. Se só houver este trabalho a fazer dentro da sprint, a equipa deve se focar ao máximo a trabalhar nestas user stories e não se deve dispersar a tentar fazer outras coisas, a tentar, mas agora dava-me jeito de terminar isto mas antes de fazer esta user story. Se for esse o caso, a equipa ou esse elemento da equipa deve falar com o Product Owner e pedir, olha, nós ainda temos capacidade para aceitar mais uma user story, mas todo o trabalho que a equipa está a fazer tem de estar descrito nas user stories. A equipa deve estar focada ao máximo nisto. Portanto, em termos de processo de trabalho da equipa, é este. Acho que não me faltou nenhum momento. Agora, depois o que acontece? No Scrum, no final da sprint, é feita uma apresentação do trabalho que foi feito nessa sprint ao cliente e essa apresentação que se faz, depois dessa apresentação que se faz ao cliente, onde se mostra tudo aquilo que foi implementado. À partida, a sprint deve ficar fechada, pode acontecer de não ficar, se não ficar, aquilo que não ficou feito passa imediatamente para a próxima sprint. Mas isso não deve acontecer, significa que houve alguma coisa que não correu bem. E no final desse momento é feito um novo planeamento
onde se decide quais são as novas user stories que vão entrar para a nova sprint. O que acontece? Durante a sprint são pontuadas as user stories, acontece este momento que falei, esqueço-me sempre do nome, o Product Backlog Refinement, onde são votadas as user stories, e quando vamos para o planeamento já tem que estar todas as user stories que são puxadas para a sprint, já têm que estar devidamente votadas para poderem entrar na sprint.